Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um Reflexão e Espiritualidade. Deixa eu fixar um comentário aqui, tá? Enquanto a galera tá chegando. Opa, tem gente aqui no Zoom também. Legal. E aí, grande Fábio? Tranquilão, menino? Tranquilo por aí. Bem também. Que bom. Eu vi, ontem os meninos viram, olha eu falando isso aqui, vai ficar no Instagram. Ontem a gente estava vindo embora para cá e os meninos viram você e a Ana ali na Galileu. Ah, o Fábio! Ah, o cachorro? É, vocês estavam com o cachorro. Nossa, deu um maior rolê. Esperar a galera entrar aí pra gente começar hoje o nosso último papo sobre Gênesis. Gênesis 50 hoje. Olha ele aí, o mestre dos mestres, Gabriel Busselli. Eu pra ser o mestre dos magos. Ainda não. José Adilson também acabou de entrar. Vamos. Jonas, sejam bem-vindos, viu, gente? Mais uma vez ao som de Oficina G3. Eu tô no estilo férias, ó. Barbudo, barba branca. É isso aí. Já deixar no esquema aqui. Esperando um pouquinho a galera entrar aqui. 17h01 exatamente. Sejam bem-vindos para mais essa tarde. Hoje, Reflexão e Espiritualidade. Nós vamos falar sobre Gênesis, no capítulo 50, 6 versículos apenas, mas nós vamos bater um papo, o último papo em Gênesis, e eu quero agradecer você que esteve conosco até hoje aqui com Gênesis. Não esqueça que espiritualidade é intimidade com Deus, ok? E se vocês me permitem, dividam a tela aí, viu, galera? Chama aí, vamos participar, fala aí conosco hoje, tá joia? Dê sua opinião, não somente dê sua opinião, né, escrita, fale conosco também, tá bom? Ô Giovanni, que bom que você está aqui. Fica com a gente até o final. Participa comigo aqui no final, pode ser? Eu chamo você. Manda outro joinha aí, se você puder fazer isso. Vamos lá. Hoje aqui, Oficina G3 com espelhos mágicos. Por incrível que pareça, um dia eu já cantei muito isso. Vou aqui. Aqui, beleza. Que bom, Giovanni. Eu o chamarei então, fechou? Opa. Vamos lá, vou dividir a tela aqui já e começar o nosso bate-papo então, aqui no Zoom e aqui pelo Instagram. Vamos embora! Então, Gênesis 50. O melhor aqui para a gente manter a nossa linha, galera, é o seguinte: por que a gente ficou tanto tempo em Gênesis? Muita gente acha que para falar de espiritualidade precisam
horas, dias a fio e numa conversa, papo cabeça, mergulhado num monte de perguntas que nem os teólogos sabem as respostas. E óbvio, não sabemos todas, tá? Graças a Deus. Não sabemos nada, na verdade. Voltei! Ê! Então, tem gente que acha então que para falar de espiritualidade precisa anos no mosteiro, alguma coisa assim do tipo, né? Uma vida bitolada, as pessoas ou são muito esquisitas para falar de espiritualidade, ou são muito carolas, né? Usando alguns termos aí. Não, espiritualidade é para todos nós, homens, é para todos aqueles que desejam se achegar a Deus, conhecer mais de Deus. Isso falando em espiritualidade cristã, então, espiritualidade cristã nós entendemos biblicamente que é um convite de Deus para nós, para nos relacionarmos com Ele. Então, investimos um tempo nisso. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Aqui, por que tanto tempo em Gênesis também? Poxa vida, em um livro da Bíblia, que foi o livro de Gênesis, olha quanto que nós conversamos, aprendemos, mergulhamos na espiritualidade, né? Alimentando a alma, a nossa intimidade, esse convite de Deus para nos relacionarmos com Ele. Então, os próximos encontros nós vamos conversar sobre os evangelhos. Fica a dica aí já, hein? A gente vai entrar nos 4 evangelhos, tá joia? A gente vai selecionar alguns textos do evangelho. Bom, hoje então, Gênesis 50, de 15 a 21, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? O que aconteceu até aqui, então? Só para a gente inteirarmos do texto. A família de José, então, houve aquele encontro que nós conversamos na semana passada. Os irmãos foram com todos os seus familiares lá morar no Egito. E Jacó foi já muito velho e tal, e ele acaba morrendo. Então, todo o funeral, vamos dizer assim, de Jacó, eles levam Jacó para ser enterrado na sua terra e tal, não sei o quê. José pediu permissão para o faraó deu, o faraó prestimava muito, né? Só que os irmãos de José caiu essa ficha. A única coisa que talvez José ainda tenha por consideração a nós é nosso pai. Pô, a gente perdeu esse elo, e agora? Acontece que, não sei vocês, mas fazendo essa leitura bem rápida assim, mas todas as vezes que a gente tem um pé na culpa, a gente está sempre procurando aí resolver, né, essa culpa. E existe um lance que é assim: você vai sempre julgar o outro da forma como você julga, da forma como você vê o mundo. E você sempre vai achar que o outro vai te julgar da forma como você julgaria ele, né? Que não quer dizer que se você acha que tem que jogar pedra na Geni, que você vai jogar. Não é assim mesmo? Não façam brincadeiras com essa musiquinha agora aí, hein, Fabinho? Por favor. Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Aqui também tem um lance que é assim, né? Ao pedir aí, é o primeiro momento que os irmãos de José, na história toda, pedem perdão para ele. Depois de todo o ocorrido, se você lê tudo
desde o capítulo 45 até o capítulo 50 aqui, onde houve aquele encontro e a morte de Jacó, em nenhum momento os irmãos reconheceram o erro, pediram perdão a José. E quando José recebe isso, e a Bíblia diz que ele chorou, a gente sempre fica com aquela pergunta assim, né? Opa, tem alguém aqui falando no... Fecha o microfone pra gente aí, galera. Isso. Obrigado. A galera do Zoom esqueceu o microfone aberto. Foi mal, gente. Onde que eu estava? E daí José chorou. Mas por que José chora? Algumas pessoas vão dizer assim, José chorou por quê? De raiva. Mas o restante do texto não nos dá essa interpretação. Mostra que José chorou porque ele entendeu que os seus irmãos estavam tentando manipular, na verdade, a ele. Estavam tentando tirar, mostraram para ele o quanto estavam julgando. Olha, nós sabemos que você pode fazer algum mal a nós agora que nosso pai se foi. Mais ou menos assim, porque olha só a resposta de José. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Nas traduções, tem algumas outras traduções que dizem assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou-o em bem, para que um grande ou um numeroso povo fosse salvo. Dando a entender que ele estava falando sim daquele monte de gente que era ali da família de Jacó e agora estava morando no Egito, mas dando a entender que é um lance meio que profético. Olha, se não fosse tudo isso, o povo de Israel não seria salvo. Olha só. Existe uma outra questão aqui também, porque assim, Lutero já dizia, né? Deus, o nosso Deus gracioso, Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia, é o único Deus capaz de transformar o mal que está acontecendo hoje na minha vida em bem. E essa é uma parada difícil de entender, né? Não é uma parada fácil, é uma parada difícil de se digerir. Né? Quem que gosta ou quem que passa pelo mal pensando no bem que ele, na verdade, está anunciando? Não existe um negócio desse, né? É difícil. Vamos lá para a nossa interação. Então, eu vou mandando as perguntas, você vai mandando as respostas. Se você quiser participar aqui, manda ver aí a divisão de tela que eu aceito você aqui. Ou abre seu microfone e fala aqui pelo Zoom, tá bom? O que devo fazer ou o que aprendo e devo praticar com esse texto? Sabe uma coisa que eu vejo aqui é que assim, a gente sempre fala, a Bíblia é um livro arcaico. A gente não, né? A gente ouve falar, a Bíblia é um livro arcaico que conta só a história de culturas do passado, histórias do passado. O que essa maneira de contar tem a me acrescentar? Mas hoje eu estava fazendo minha meditação pensando nesse texto e pensando assim, o quanto que ao longo dos anos a transformação da sociedade, a transformação do nosso dia a dia, dos relacionamentos, moldaram e mudaram a forma que nós temos, né, de ir na direção uns dos outros. E aí eu estava me lembrando, né, algumas pessoas falando assim, no meu tempo, a minha avó fazia assim, né? Eu estava lembrando aqui
namorava com a mãe na sala, aquela coisa toda. Hoje vocês têm uma liberdade e tal, porque eu estava falando mais ou menos algo pro Caetano e pro Benício dessa onda assim, né? No meu tempo era uma televisão na casa, a gente não tinha Netflix para escolher toda hora, aquele monte de coisa para assistir e tal. Eu tava dando essa cornetada neles, né? Mas olhando para o texto, cara, vejamos que o que eu aprendo, né? A forma como os irmãos de José ali se relacionaram com ele, foram na direção deles, carregados do seu julgamento, carregados da sua maneira de ver e de julgar o outro. Eles foram já esperando rancor, esperando apanhar, né, desse relacionamento. E a forma como José devolve, cara, só me faz pensar no momento de hoje, nos dias de hoje, que nós também estamos em uma outra era, em um outro movimento, e talvez a gente precise realmente entender que a maneira como nós tratamos os nossos relacionamentos, os nossos conflitos estão arcaicos. Não é a Bíblia. Né? Somos nós, a nossa sedimentação, a nossa forma de lidar com o outro está ultrapassada. E a gente aprende com José uma coisa fantástica, né? Pelo menos eu aqui, o que eu devo fazer? Primeiro, resolver os meus conflitos, ir na direção daquele que errei. Ir na direção daquele que errou comigo, procurar o diálogo e não o julgamento. É isso que eu aprendo nesse texto. Procurar o diálogo, resolver o conflito, ir na direção de quem errei ou de quem errou comigo. Quem eu sou e como me sinto diante disso que li. Como eu estava falando para vocês, eu acho que nós, ao tentarmos dar um jeitinho nos nossos conflitos, ao tentarmos dar um jeito de escapar, de encarar o outro, ou ao julgarmos o outro, como eu me sinto, né? Ou quem eu sou diante disso. Eu fui para o lado do quem eu sou. Eu acho que eu acabo me comportando muitas vezes como os irmãos, maioria das vezes como os irmãos de José, né? Sempre maquinando como o outro vai me responder da maneira, né, que eu acho. E a gente acaba sempre fazendo um julgamento do que é pior do outro, né? Tô falando de mim, tá bom? Putz, eu tenho que conversar com fulano, eu tenho que resolver isso. Como é que ele vai encarar isto? E eu sempre estou achando que ele vai fazer da pior maneira. Porque o meu julgamento é que eu sempre espero o pior do outro. Olha que ruim, cara. Não é, não? É péssimo isso, esperar sempre o pior do outro, né? Mas o que eu espero desse texto, ou o que Deus está fazendo hoje? José é uma grande sombra da história de Jesus, né? Quando eu falo a sombra, por quê? Porque, né, não se compara, não é a história, mas assim, a humildade de José, a forma como José responde os seus irmãos amavelmente, tranquilizando-os, faz com que eu espere, e eu sei disso, né? Porque Jesus agiu dessa forma já conosco. Eu espero que Deus transforme a minha maneira de julgar. Eu prefiro, não é nem julgar, é de ir na direção do outro sem julgamento. É sempre ir na direção do outro desarmado, é sempre ir na direção do outro esperando resolver o conflito. Ah, Marcão, mas nem sempre resolve, é verdade. Nem sempre resolve. Mas talvez naquele momento era aquilo que tinha que acontecer. O conflito e até mesmo, de repente, um desentendimento por parte do outro e você dizendo para ele, não era isso que eu esperava vir aqui resolver as coisas. Né?
Por quê? Porque eu tenho que encarar daí dessa forma assim. Deus está na direção de todas as coisas, está na direção da minha vida, e Deus é o único que pode transformar o mal em bem. E talvez naquele momento o aumento do conflito seja para que eu amanhã cresça ainda mais, seja mais maduro, possa perdoar de uma maneira transformadora a vida do outro, não só dizendo, tá, eu te perdoo, mas também não quero mais me relacionar com você e dá, né? Eu espero que o Espírito Santo de Deus transforme o meu coração para que eu consiga ir na direção do outro e perdoar, oferecer o perdão, não só como José, como Jesus, que morreu na cruz por mim, por você, por nós, por amor. E ainda orou pedindo a Deus assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ofereceu a vida por aqueles que os traiu, que o traiu, né? Eu espero isso, eu espero essa transformação. Porque ao ir na direção do outro sem o julgamento, eu me liberto. E o outro também, né, cara? O outro vindo na minha direção, eu também liberto de certa maneira, vamos dizer assim, a opressão que está sobre ele de achar que eu vou agir mal, né? A opressão que fica na relação aí por achar que eu vou dar o troco nele, né? Que isso é muito pequeno, né? Uma vez o Badu, um amigo pastor lá do Rio de Janeiro, falou: a vida é muito curta para nós levarmos problemas de relacionamento. E é verdade. E na espiritualidade, o relacionamento, o perdão, tem uma dimensão enorme, enorme. Porque se eu sei o que é ser perdoado, eu sei perdoar. Não é isso? Se Cristo me perdoou, eu também preciso perdoar outros. Assim como José fez, amavelmente. Eu te perdoo, viu? Mas não precisa voltar aqui. Não foi isso que ele falou. Eu perdoo e eu vou cuidar de vocês. Eu perdoo e eu vou cuidar de vocês. A Tati está dizendo aqui, ó, que antes de assistir a live estava falando com Deus sobre isso. Como perdoar alguém, tentando ver o lado dela e questionando com Deus. Como o Senhor quer isso de mim? Tati, esse é o movimento. Descobrir o que Deus quer de nós, entendendo que Deus é o Deus que age hoje, que está nos chamando para um relacionamento hoje e que Ele quer de mim e de você hoje essa atitude. Então, ir na direção do outro hoje faz nos aproximar também de Deus. Óbvio, né? Dentro dessa relação aí, né? Eu acho que eu preciso perdoar ou eu tenho que pedir perdão a alguém. Cara, esse fato já de ter ido até a Deus e ter falado para ele, Deus, como o Senhor quer isso de mim? Como ver o outro? Se desprenda pelo menos de julgamentos e vá na direção dele para perdoá-lo ou para pedir perdão, não sei, né? Mas isso é importantíssimo. Alguém aqui do Zoom quer compartilhar algo também? Por favor, abra o microfone. Eu falei, né, que aqui quem estivesse aqui na live hoje poderia participar. Se você quiser dividir a tela comigo, manda um oi. O Giovanni que está aqui já vai participar no final, né? E, se você quiser dividir, manda um oi aqui que eu já chamo você para a gente compartilhar, só para falar um oi mesmo e poder, você pode ou dar a sua opinião ou falar aí aquilo que diante disso, que desses dias, desses encontros, o que isso reverberou na sua vida, seria muito legal. Mas eu deixo você dizer o que se você quer participar, tá bom? Não vou constranger ninguém, não, a não ser o Giovanni, que é meu amigo, e eu posso fazer isso. Alguém mais aí do Zoom quer participar também?
Fala aí, Fábio. Manda ver. Não, eu fiquei pensando que além do lance da gente ter que praticar a compaixão para com os nossos irmãos e próximos, deixar um pouco de lado as atitudes dos irmãos de José, que até aqui eles estão tramando alguma coisa. Isso. Eles tramaram uma situação e às vezes isso acontece com a gente também. Sim. A gente trama algumas coisas para chegar em outra pessoa, ou para pedir perdão, ou para não pedir, que é no caso deles, né? Infelizmente, a gente age assim também, né, cara? Algumas vezes. É isso que eu tava falando no começo, né, Fábio? A Bíblia é arcaica tal. É tão arcaica que ela fala do quê? Do homem que é arcaico, que tem, na verdade, trazido ainda resquícios desse relacionamento, dessa forma de se relacionar ruim. E hoje, com o avanço, com as mudanças que nós tivemos, uma coisa que a gente precisa aprender, olhando para esse texto, é não agir mais dessa forma, né, cara? A gente não precisa disso, a gente precisa do perdão ou perdoar o outro. A gente precisa ir nessa direção, é isso que é importante. Ah, mas os irmãos de José fizeram isso, tramando. Não para pedir perdão, para se safar de um possível julgamento. Isso é bem diferente. Bem diferente. Isso é perversidade. Né? Fazer as coisas olhando somente para o seu umbigo. Vai lá e pede perdão, se humilha. E a humilhação dos caras, eu acho que é mais legal ainda desse texto, que assim, a humilhação dos caras não foi o que José sacaneou eles. Não, foi porque José entendeu que eles estavam vindo para se safar, perdoou, chorou e tranquilizou, ainda falou assim, viu? E fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Eu acho que essa é a maior humilhação desse texto. Eles estavam esperando um outro tipo de humilhação, né? Porrada, morte, sei lá o quê. Não, eu vou cuidar de vocês. E é assim que Cristo faz conosco também, né? Os seus discípulos o traíram, nós não vamos te abandonar, tal. Todo mundo foi embora. Aí Jesus volta e diz, a paz esteja com vocês. Eu não falei que tinha que ser assim? Agora eu vou cuidar de vocês. Porque preparar lugar e tal. É todo esse papo aí. Que a gente vai conversar nas próximas semanas sobre os evangelhos. Tá dado aí um spoiler. Quem mais aí gostaria de participar? Fiquem à vontade. Estou esperando você aqui. Pode mandar um oi aí e dividir conosco. Se você não tiver aí mais aí o que dividir com a gente, eu já chamei aqui, ó, o meu amigo Giovanni lá de Capivari, da grande Capivari. Olha ele aí, dividindo aqui a nossa live. Grande Giovanni, tá me ouvindo, filho? Eu tô ouvindo bem, e você? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, mas fique em paz. Pera aí um pouquinho que eu vou... Aí. Ela tá tentando encaixar aí. Se você vai mexer em alguma coisa aí, Giovanni, ou você já consegue conversar e trocando alguma ideia? Deixa eu só dar um toque na família aqui. Ô, pessoal, eu vou falar aqui embaixo o som aí. Sensacional. O Marcão, não tô conseguindo parecer. Tá, eu vou chamar você de novo, 2 minutinhos. Eita, coisas da tecnologia, né? É sempre assim. Vou chamar o Giovanni de novo, galera. Aí eu vou pedir para ele se apresentar. E aí, todo mundo no Zoom ouviu bem o Giovanni quando ele falou? Ah, legal. Vamos ver se agora vai entrando aqui. Tecnologia é isso. Na hora dá um pau ou na tela,
Ou no microfone. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem, cara. Então, tranquilo, cara. Podemos tocar. Então, vamos embora. Você tá me vendo aí? Isso. Oh, que pena que eu não posso falar. É bom te ver, né, cara? Mas é bom falar com você. Grande Giovanni, fale aí um pouquinho, rapidinho aí, quem é você para a galera que está aqui nos acompanhando saber, por favor. Então, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Capivari, aqui há 8 anos. Opa. E tenho aprendido bastante aqui com os irmãos aí. Legal. Você tem participado com a gente esses tempos aí? Acho que você participou umas 3, 4? Por aí, umas né? 4 vezes. Que bom. Cara, a ideia é ser bem simples, porque aqui no nosso grupo bem eclético, tem gente aqui, para você ter uma ideia, que eu não conheço, tá? No Instagram, assistindo a gente. E a ideia é que eu parti do pressuposto que, assim, todo mundo tem uma Bíblia em casa, e se tiver a fim de se relacionar com Deus, ele vai falar contigo. E partindo do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala conosco, né? Através dela também. Principalmente, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia que desses dias é ser simples e entrar na parada da espiritualidade, que é a intimidade com Deus. Giovanni, perdão e espiritualidade andam juntos? Marcão, repete para mim, não peguei o finalzinho. Perdão e espiritualidade andam juntas? Andam. Andam, né? Eu definiria como duas asas de um pássaro. Ó. Porque a minha espiritualidade sem perdão não faz sentido. Entendi. Aí eu sou religioso. Entendi. Se você vive uma espiritualidade, mas não exerce o perdão, você é muito mais um religioso do que alguém com intimidade com Deus, né? Justamente. Porque a intimidade com Deus automaticamente passa por perdoar. Sim. Porque nós somos perdoados em Cristo e aí nós temos condições de perdoar o próximo. Certo. Perfeito. Eu aprendo a perdoar, né? Vamos dizer assim. Exerço o perdão. Legal, grande Giovanni. Você tem alguma coisa para falar aí do texto que a gente dividiu aí? Como foi para você? O que você aprende a praticar? Você tem alguma coisa para discordar de mim? Também fique à vontade, viu, cara? Rapaz, eu sou apaixonado por José. Mas o que chama minha atenção mesmo no texto é que José nunca se colocou no lugar de Deus. Sim. E a partir daí ele consegue ter uma espiritualidade sadia. Sim. Até para lidar com o maior problema dele, que é o relacionamento com os irmãos. E essa frase, né, dele, cara, eu estou no lugar de Deus, ela a gente precisa entender a bagagem que ela é, né, cara? Porque justamente. Não estar no lugar de Deus quem sou eu para julgar? Quem sou eu para te condenar, né? E para te salvar também. Pois é. Por isso que a gente tem que pensar em espiritualidade olhando para Cristo. Que aí a gente consegue ter uma vida saudável. Sim, verdade. O Gabriel dividiu aqui com a gente, Giovanni. A Bíblia nos mostra os problemas do homem desde a antiguidade, problemas que até hoje não conseguimos superar. Um deles é perdoar o outro, que também se relaciona com Deus. Exato. A gente precisa aprender esse caminho grande, Gabriel. Giovanni, a gente tem aqui 7 minutos e meio. Eu gostaria que você fizesse aí algumas palavras finais aí e orasse pela gente, pode ser? Tranquilo, Marcão. Por favor, então, meu velho.
Eu vou pegar a própria questão que você trabalhou já. Olhando para a vida de José, desde o momento do nascimento dele, que querendo ou não já foi um milagre. Sim. Depois o relacionamento com os irmãos, que ele tinha os seus problemas, que ele não era santo. Fofoqueiro. Sim. Privilegiado. Isso. Eu fico imaginando ele desfilando com aquela túnica colorida dele. Esse era o relacionamento dele. Mas aí a gente vê o agir de Deus. Deus move toda essa ação que para nós parece ser dura, mas mal sabiam os irmãos que tudo que eles estavam fazendo fazia parte dos planos de Deus. Sim, exato. Ao chegar no Egito, ele não chega tão mansinho, ele chega com raiva. Pensa no contexto. Mas é na casa de Potifar que o caráter dele começa a ser tratado. Sim. E a presença de Deus se manifesta não só na vida dele, mas principalmente aos olhos de Potifar. E quando tudo está bem, aparece a mulher lá. O cara vai para a cadeia. Tinha tudo para se revoltar. Mas o tratamento continua, ele transformou a cadeia. Sim, Depois interpreta os sonhos lá. E fala para o cara lembrar dele. Só que o cara não lembra dele. Mas Deus não esqueceu dele. Daria um belo sertanejo universitário a vida do cara, né, meu? Pois é, cara. E aí, Deus vai lá e coloca aquele sonho doido na cabeça do faraó. Ninguém interpreta. O copeiro lá, como se diz, lembra de quem? Do cara. Pois é, chegou a hora. E aí o cara se torna nada mais, nada menos do que o segundo no Egito. Sensacional, E aí eu começo a olhar e começo a entender a questão da importância do perdão. Porque se fosse eu, por exemplo, eu chamaria Potifar e principalmente a esposa dele. Daria o troco em todo mundo. E o cara não faz. O cara está tão focado naquilo que Deus colocou para ele que ele não perde tempo com isso. Exato, ver o que Deus está fazendo, isso aí. E aí o cara começa a andar e de repente quem que aparece na frente dele? Os irmãos, cara. Pois é. O cara tinha tudo para vingar. Mas José entendeu com aquilo que a Bíblia fala, que a vingança não pertence a nós. Pertence a Deus. E o jeito de Deus vingar está nesse capítulo que você leu hoje. Sim. Os caras chegam achando que José vai destruir ele. José fala assim, não estou no lugar de Deus. Isso. Vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus me trouxe para cá com um propósito que vocês veem agora. Eu vou cuidar de vocês, né? Quanta gente também no Egito ele não cuidou. Exato. E ainda vai cuidar dos irmãos. Pois é. É maravilhoso, cara. Eu aprendi muito aqui olhando com vocês, porque a gente tem um outro olhar, né? E vendo as perguntas do pessoal, aí eu achei muito legal as colocações, leva a gente a pensar. Então foi maravilhoso, vale a pena. Vou acompanhar aqui os evangelhos com vocês. Opa! Fecha pra gente, tem 2 minutos aí, cara. Ora pra gente, por favor. Deixa eu orar então.
Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela vida, Pai, do Marcão, pela vida da sua família. Obrigado, ó Deus, por todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando. Que o Senhor Jesus possa se manifestar cada dia e cada vez mais na vida de cada um de nós. E que aquilo que nós tivermos dificuldade, que o Evangelho, que a pessoa de Jesus nos ajude a lidar com elas, como Ele mesmo lidou. Abençoe cada um de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, grande Giovanni. Um grande abraço. Que pena que você não apareceu aqui, cara. Pois é, cara, eu vou descobrir o que aconteceu. Eu estou aprendendo nesse mundo novo aí. Tá à vontade. Semana que vem eu vou pro Zoom. Beleza. Isso. Abraço. Abraço. Pessoal do Zoom, um grande abraço. Valeu. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigado. Valeu, Giovanni. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Semana que vem, uma nova caminhada com os evangelhos, tá bom? Obrigado por fazer parte. Eu já estou até mudando a história. Não são mais 5 amigos que resolveram conversar. Tem mais de 15 nessa parada aí. Valeu, gente. Até.